Jorge, o Franklin. Deus abençoe a vida de vocês, sejam bem-vindos. Mas alguém está nos visitando perto da Nordeste? Sejam bem-vindos, Deus abençoe as suas vidas. Queridos, vamos abrir em João. Nós estamos estudando o Evangelho de João e de uma maneira, acho que desde agosto do ano passado, e de uma maneira providencial nós chegamos na crucificação na véspera da Semana Santa e deu certinho porque domingo que vem nós vamos ver a ressurreição. Então nós vamos estudar João capítulo 19 hoje, a partir do versículo 17. É um texto longo, vou pedir sua paciência para nós fazermos essa leitura e em seguida meditarmos no que Deus quer nos ensinar através da sua palavra. João capítulo 19, versículo 17, e nós vamos ler até o final desse capítulo, até a morte do Senhor Jesus, crucificação e morte do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, João 19, 17. Na semana passada nós paramos com Pilatos, Jesus sendo julgado por Pilatos e sendo condenado injustamente. E hoje no versículo 17, o Senhor Jesus é finalmente levado à cruz do Calvário, onde levará sobre si os nossos pecados. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus foi crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida do alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a escritura: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre as minhas túnicas lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, junto a ela o discípulo amado, que era o próprio João que está escrevendo, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopro, lhe a chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aí João faz uma anotação e diz assim: aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite,
foi levado cerca de 100 libras, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é do uso entre os judeus na preparação do sepulcro. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém ainda tinha sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Vamos orar e pedir a graça do Senhor. Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude nesse tempo que queremos estudar a Tua Palavra, que o Espírito nos direcione, nos conduza, nos traga, ó Deus, clareza sobre o que o Senhor quer para nós. Prepara os nossos corações, nos ajuda a nos concentrarmos no que temos que aprender, que o Senhor possa fazer com que os irmãos esqueçam se eu falar alguma besteira, mas que o Senhor faça a memória de cada um de nós recordar até o último dia da nossa vida a verdade salvadora que contém nesse texto. Na nossa oração, em nome de Jesus, amém. Tem um pastor que eu gosto muito, chamado John Piper, e pregando sobre a cruz, um texto semelhante a esse, ele diz que o universo existe para mostrar a grandeza da glória da graça de Deus. Ele está citando Efésios capítulo 2 e Efésios capítulo 1, que vai dizer que as coisas convergem para que o Senhor seja glorificado e a sua graça seja exaltada sobre nós. Ele diz que os astros, o universo, o sol, a terra, eu e você, existimos para que a glória da graça de Deus seja conhecida. E a morte de Cristo é o supremo auge dessa graça de Deus sendo revelada à humanidade. Então a morte de Cristo e o sofrimento dele é a mais alta, diz o John Piper, e clara e mais preciosa manifestação da glória da graça de Deus. Foi para esse momento da cruz que o universo inteiro converge. Desde a eternidade, Deus planejou que a glória da graça de Deus fosse revelada na cruz de Cristo. Quando nós pensarmos na bondade de Deus, por toda a eternidade, o dia que será lembrado em que a glória da graça de Deus se manifestou poderosamente para que todos vejam, será esse dia que nós acabamos de ler. Quando nos céus nós cantarmos louvores, como Apocalipse diz, e entoarmos louvores e dissermos, bendito é o Cordeiro de Deus, é sobre esse dia que nós estamos cantando. O dia em que Cristo foi levado como cordeiro ao matadouro para morrer, derramar o seu sangue, pagar o preço pelos nossos pecados, se fazer opróbrio, maldição no nosso lugar, para que nós não mais estivéssemos debaixo da maldição, mas encontrássemos a justiça de Deus. O fato é, todos nós andávamos como ovelhas desgarrados, cada um com o seu próprio caminho, com os seus próprios pecados. Isaías diz, mas ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, para que nós pudéssemos ser alcançados e a glória da graça de Deus pudesse ser manifestada em Cristo Jesus. Apocalipse, quando vai falar de Cristo e falar do livro da vida, em que o nome daqueles que creram no Senhor estão escritos, diz que eles têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação, antes da criação do mundo. Antes que houvesse mundo, antes que houvesse pecado, antes que houvesse Barrabás, antes que houvesse Pilatos, Judas, Pedro e todos os personagens do cenário aqui que nós já vimos, a cruz já havia sido planejada e Cristo é, desde a eternidade, o Cordeiro que foi morto, para que a glória da graça de Deus pudesse ser manifestada. O que é a glória da graça de Deus? O que é essa graça de Deus que o Senhor está querendo revelar por meio da morte do seu Filho? É o fato de que Deus ama pecadores sem que eles mereçam. É o fato de que Deus salva pessoas como nós, cheios de pecados, defeitos, erros, que não podem chegar para perto de Deus por si mesmos, mas Deus, por sua graça, os alcança, e os alcança por meio de Cristo. E nessa cruz, que nós podemos olhar e parecer que ele foi derrotado, nós ouvimos o brado de vitória: está consumado, o plano foi cumprido, aquilo pelo qual eu vim acaba de se cumprir, está consumado. Cristo veio,
por isso. Um favor, uma graça direcionada a pecadores antes da fundação do mundo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo escreve alguma coisa sobre isso. Então, o que nós lemos agora foi o evento mais importante que possa ter ocorrido na história da humanidade. Não foi a Copa de 2002, não foi o dia que o seu filho nasceu, não foi o momento que você descobriu que passou no concurso, não foi nem o dia que Deus criou o sol. O dia mais importante da história da humanidade, do universo inteiro, em que anjos e demônios e homens estavam olhando para o mesmo lugar, e o dia que será falado por eternidade a eternidade, é esse dia que nós acabamos de ler. Esse é o auge. Não haverá dia mais extraordinário do que esse, em que Cristo foi glorificado na cruz. Tudo o que existe aponta para esse evento. Você, a sua vida, existe em função desse evento. No fim das contas, não será perguntado se você foi um homem bom. No fim das contas, não será perguntado se você foi um homem que deu dízimos na igreja. No último dia, não será perguntado se você foi um filho legal ou uma mãe excepcional. Ninguém perguntará qual é o seu emprego, qual é a sua profissão. Não haverá carteirada em que você vai mostrar o quão importante você é nesse mundo. No último dia, quando você estiver diante do Salvador, a única pergunta que vai valer a pena de ser respondida é: o que você fez com aquilo que lhe foi apresentado no Calvário? O que você fez com a informação de que lá está o Rei dos Judeus? O que você fez com a informação de que aquele que está morrendo ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? O que você faz com esse Cristo que está sendo oferecido como sacrifício, como um cordeiro que não abre sua boca? O que você faz com Jesus que está sendo apresentado para você? É essa pergunta que vai ser feita no último dia. É sobre a fé que você tem naquele que morreu no seu lugar, carregando a culpa dos meus e dos seus pecados, se você é alguém que crê no Senhor. A descrição de João não é só sentimental, ela é teológica. João escreve aqui para nos ensinar muito sobre salvação, sobre quem é Deus, sobre o amor do Senhor, sobre glorificar o seu Filho. E o que João está mostrando no fim das contas é que o sofrimento e glória acontecem no mesmo evento. Há um sofrimento profundo, há uma humilhação profunda. Cristo está sendo humilhado. É isso que Filipenses diz, que ele foi humilhado até a morte, morte de cruz. O Paulo, escrevendo aos Filipenses, está dizendo que ali é o auge da humilhação. Não há homem mais humilhado do que Cristo na cruz, porque ali não é só um homem, ali é o homem Deus. Ali é o auge do que alguém pode pensar sobre o que é ser humilhado na vida. Outros homens já morreram, inclusive outros homens morreram na cruz, mas aqui está o homem Deus. Esse é o auge da humilhação. Mas aos Colossenses, Paulo diz que ali também foi onde Cristo foi exaltado, acima de todo nome, acima dos anjos, acima dos reis, acima dos governantes. Naquela cruz ele está sendo humilhado, e naquela cruz ele está sendo exaltado, e o seu nome está sendo elevado acima de todo nome. Não deixe de ver essas duas coisas na crucificação. Não deixe de ver que o seu Senhor se humilhou até a morte por você, para lhe salvar, e para que Deus seja glorificado e a sua graça seja revelada nesse mundo. Mas também não deixe de ver que ali está o nosso Rei. Ali está aquele que venceu a morte. Ali está aquele que tem um nome que é sobre todo nome. Ali está aquele diante de quem um dia todo joelho se dobrará, por reverência e adoração, reconhecendo que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então o que acontece aqui? Coloquei aqui alguns pontos para a gente pensar o que está acontecendo aqui na cruz. A primeira coisa que eu coloquei aqui, falando já sobre isso, mas eu queria enfatizar que a cruz ela não é um acidente, mas a cruz revela um plano soberano do Senhor. A cruz é um plano soberano de Deus. Nós vemos isso, e João faz questão de mostrar isso, repetindo diversas vezes no texto, para que se cumprisse o que diz a Escritura, para que se cumprisse a palavra de Deus, para que se cumpra o que foi falado pelos profetas. João está o tempo todo nos lembrando que aqui não é um acidente. O que acontece aqui é Deus executando o seu plano, de novo,
de salvar pecadores e glorificar o seu Filho, e mostrar a grandeza da sua graça, para que anjos, demônios e homens vejam como Ele é gracioso, como o seu amor é extraordinário, como a sua bondade e misericórdia não tem fim. A cruz está revelando isso para nós. Ele cita vários textos. Ele cita Isaías 53:12, dizendo que esse texto se cumpre quando ele é colocado entre dois criminosos. Quando as suas vestes são rasgadas e divididas, o Senhor está cumprindo o Salmo 22. Quando os seus ossos não são esmagados, Ele está cumprindo o Salmo 34, versículo 20. Ele está lembrando do Cordeiro em Números, capítulo 12, em Êxodo, capítulo 12, versículo 46, e Números 9 e 12. Quando diz que ele foi transpassado, ele está lembrando de Zacarias 12, 10 e Salmos 22, do 6 ao 17. Nada do que acontece nesta cena é acidental. Nada. Abra comigo em Salmo 22. Salmos capítulo 22. Esse é um salmo messiânico. Nós vamos abrir a Bíblia um pouquinho. Vou pedir para o Ítalo ali na mídia ficar atento, porque algumas vezes nós vamos abrir a Bíblia e eu não vou esperar muito você. Então, se você se perder, você olha para a tela, o Ítalo vai ser rápido ali. Salmos capítulo 22. Começa com uma citação do próprio Cristo. Lembra que esse salmo é escrito 900, 1000 anos antes do Senhor, apontando para o que vai acontecer. É um salmo de Davi. Davi diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus cita isso diante da agonia, da morte e da cruz. Quando você pula para o versículo 18, que é o que eu acabei de citar para vocês, diz que repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. E João diz que aquilo aconteceu, os soldados rasgando as vestes do Senhor, para que se cumprisse esse texto. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em me socorrer. E o salmo vai mostrando o sofrimento daquele que é rei, mas que está sofrendo diante dos seus inimigos. Quando nós olhamos para a Escritura, nós pensamos no sofrimento do Senhor Jesus Cristo, nós devemos lembrar que isso é Deus nos amando. Isso é Deus cumprindo o seu plano de amor, do seu próprio Filho, para a glória do seu próprio Filho, mas também para a nossa salvação. O Cordeiro está sendo imolado para que todo pecador que nele crê tenha a vida eterna. Atos 2:23 diz que o Senhor foi entregue por propósito determinado de Deus. Deus determinou que assim o seu Filho sofresse e morresse. Isaías 53:10 foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Apocalipse 13:8, ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O que nós estamos olhando aqui é Deus exigiu o sacrifício perfeito, e revelou isso no Antigo Testamento. A semelhança de Abraão, oferece o seu próprio filho, e a semelhança do texto de Abraão, preparou o cordeiro para que Isaac não fosse morto. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, antes que ele pudesse morrer. João Batista já estava dizendo para que ele veio, para ser o Cordeiro que morreu para tirar o pecado do mundo. O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver com a sua vida? Isso tem a ver com você, porque você só fica nos seus pecados, e você só será condenado nos seus pecados, e morrerá nos seus pecados, e sofrerá a justa punição de Deus, se você rejeitar essa oferta de salvação do Senhor. O Cordeiro foi entregue. A cruz continua gritando que nós temos um Redentor. Há um louvor muito bonito que diz: eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu a vou proclamar. Qual é a mensagem da cruz? Deus providenciou
um escape para não morrermos dos nossos pecados. O justo padeceu pelos injustos. O santo morreu no lugar de pecadores. O bom morreu no lugar de maus. Deus, homem, morreu no lugar de homens condenados por seus próprios pecados. Então a cruz revela um plano soberano de Deus. Segundo, a cruz proclama Cristo como rei. Pilatos, sem saber, de modo despretensioso, acaba falando uma verdade que ficou marcada: eis o rei dos judeus. Eles não gostaram da notícia, não gostaram da informação, reclamaram, disseram: ei, não, ele não é rei dos judeus, não. Ele disse que é, coloca assim, ele disse que é rei dos judeus. E Pilatos disse: o que eu disse está dito. E disse certo: aqui está o rei de vocês, vocês crucificaram. Pedro, em Atos 2, vocês mataram o Senhor da glória. Vocês fizeram isso. Ele era o rei. Isso é dito em 3 línguas: grego, hebraico e latim. As 3 línguas do mundo antigo, né? Em outras palavras, o que João está dizendo isso está sendo proclamado para o mundo todo. Ele é o rei. O mundo todo vai ouvir essa notícia. E o mundo todo vai ouvir essa informação. E o mundo todo ouviu. Se alguém contasse, ninguém acreditava que aquele filho de carpinteiro morto no Calvário, estaríamos falando dele hoje, 2000 anos, no Brasil, Paracuru, ninguém acreditaria. Ninguém diria que isso era verdade. Mas Deus cumpre a sua palavra, e o evangelho do reino será pregado em todas as nações. E ele vai ser pregado e anunciado em todos os lugares, em todas as línguas, porque Apocalipse tem que se cumprir. E lá no céu haverá gente de toda tribo, língua, raça e nação cantando ao Cordeiro que foi morto e que ressuscitou, e que venceu a morte, que nos deu a vida eterna. De toda tribo, língua, raça e nação, porque Deus cumpre a sua palavra. E é nisso que nós confiamos, que o Senhor cumpre a sua palavra. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem só para judeus. A mensagem do Evangelho é a mensagem para que o mundo escute, porque Deus amou o mundo, judeus e gentios, de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O rei foi entronizado na cruz. Carson, que é um comentarista, diz assim, que Cristo na cruz foi entronizado. Cristo reina por meio da cruz. É isso que Filipenses 2, 8 a 11 fala. E aí você vai lá em Filipenses 2, 8 a 11 para não dizer que eu estou inventando coisa. Filipenses capítulo 2, espadas para o ar. Efésios, Filipenses capítulo 2, versículo 8 a 11. Antes, versículo 7 diz assim: antes, a si mesmo, falando de Cristo, Cristo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança a homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse texto devia ser gravado na nossa cabeça, e nós lembrarmos quem é o nosso Senhor, que se humilhou, mas que Deus o fez Senhor, para que no nome de Cristo se dobre todos os joelhos nos céus e na terra. Eu espero que o Senhor já tenha se dobrado. Se os seus joelhos ainda não se dobraram diante de quem Cristo é, um dia ele se dobrará. Ou você se dobrará diante dele como um servo, como um filho amado que viu e reencontrou o seu pai, e o abraça e o louva de eternidade a eternidade, ou você se dobrará como um inimigo rendido diante daquele que lhe venceu. Mas se dobrar, eu lhe aconselho que se dobre hoje, que você creia hoje, que você o veja como Senhor e Rei,
e que você se humilhe diante dele, que você reconheça que foi para ele e para a glória dele que você nasceu, e é para ele que você foi tomado e comprado, e que você se arrependa, e que você creia no grande amor de Jesus Cristo por você. Colossenses 2,15 diz que ele triunfou na cruz. A cruz é um triunfo de Cristo Jesus. Terceiro, primeiro, eu disse que a cruz, você não esquecer, revela um Deus soberano. Eu disse que a cruz proclama Cristo como Rei. E eu estou dizendo agora que a cruz revela o amor e o cuidado de Cristo. O amor de Cristo se revela de diversas maneiras nessa passagem. O amor de Cristo se revela cuidando de Maria, como aquele que cumpre a lei, e Cristo honra sua mãe até o último dia. Isso é um mandamento bíblico, né? Honrai pai e mãe. Na cruz, ele honra e cumpre a lei, honrando sua mãe até o último dia, cuidando dela e cuidando de João. Mas também na cruz o amor de Cristo se revela pelo ladrão. João não fala, mas os evangelhos sinóticos mostram que um deles é alcançado pela graça do Senhor e é salvo pelo Senhor, porque Cristo, ainda que em sofrimento, morrendo, salva. Talvez esse homem seja um dos primeiros ali a ser alcançados pelo que Cristo está fazendo na cruz do Calvário. Cristo mostra o seu amor por pecadores, porque ele morre por gente de toda língua, tribo e nação, como já falamos. Cristo mostra o seu amor por você. Nós lemos João capítulo 16, quando o Senhor faz aquela oração, ele ora pelos discípulos, ele ora por aqueles que estão mais perto, e ele ora por aqueles que vão crer. Antes da cruz, ele orou por nós, por mim e por você que um dia creu no Senhor. Naquela cruz, o amor de Cristo é revelado por mim e por você. João 13:1 diz que o Senhor, olhando para os seus discípulos, diz assim: e ele, tendo-os amado, o que é que o texto fala? Termina como? Os amou até o fim. Ele, tendo amado, ele amou até o fim. O amor de Cristo não é um amor vazio que se esvai. Alguns imaginam que Cristo nos ama e é aquele amor mesquinho. Enquanto eu estou por ali, ele está me amando. Ele me amou até o fim. Ele amou o Pedro que o nega. Ele amou os discípulos que correram quando os romanos chegaram. Ele amou a mim e a você quando nós não críamos nele, e nos atraiu para si com um amor eterno. Nos atraiu para si, porque tendo-os amado, os amou até o fim. O que você faz? De novo, eu tenho medo de que isso aqui se torne uma aula de história. Isso aqui não é para ser uma aula de história. Isso aqui não é para ser uma palestra sobre a cruz. Minha oração é que isso aqui seja Deus falando com você. E o que você faz com o amor de Deus? O que você faz com o indescritível amor de Deus por sua vida? Você pode abraçá-lo, você pode amassar e dizer: eu não quero isso para a minha vida. Você não vai ficar indiferente a isso. Se ele me amou, a minha resposta ao Deus que amou o mundo de tal maneira, a resposta adequada a esse amor é crer e amá-lo, porque ele me ama. Porque fé e amor caminham juntos. Quando eu creio nesse Cristo, eu amo esse Cristo. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Quarto, a cruz é a consumação da obra de Cristo. Versículo 28 de João 19 diz exatamente assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado,
De novo João enfatiza, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso, colocaram vinagre na boca dele, e quando chega no 30 ele diz: quando pois Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, vendeu o espírito. Um eufemismo que João usa para dizer assim: morreu. Está consumado. Baixou a cabeça e morreu. A palavra, o pessoal que estuda grego diz que a palavra aqui é telestai. Tetelestai, que significa a dívida foi paga. Não há mais dívida. A missão foi cumprida. E não é um sinal de derrota. O que nós temos aqui é um brado de vitória. Está consumado. Cristo morre gritando a vitória. Cristo morre proclamando que a dívida foi paga. Que dívida? Ele não devia nada. A sua dívida. Paulo diz que a carta de dívida que estava contra nós, ele cravou na cruz. Ali não é a imagem de um Deus derrotado. Ali é a imagem de um Deus vencedor, que pega a carta que devia contra mim, a promissória, e cravou na cruz. Está pago. Não há mais nada para ele pagar. Não há escadas para subir. Não há dízimos para pagar. Não há promessas para se cumprir. Está consumado. Para que eu e você sejamos salvos, não resta mais nada a ser feito. Cristo consumou a sua obra na cruz, tendo-nos amado até o fim. Não tem nada em aberto. Não há pendências. Não há mais carta de dívida para os que nele creram. Não há mais Deus como nosso inimigo, porque Cristo pagou de uma vez por todas. Se você me deixar ler um pouquinho mais da Bíblia com você, vá para Colossenses 2. Eu quero ler esse texto com você, da carta de dívida. Colossenses capítulo 2. Você estava lá em Filipenses, passa um pouquinho as páginas, você chega em Colossenses, versículo 13. Colossenses 2,13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, que é que Paulo está dizendo? Que as nossas transgressões, os nossos pecados, é morte, porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 3. Mas o dom gratuito de Deus é a vida por meio de Cristo Jesus. Vocês que estavam mortos nas suas transgressões, as suas mentiras lhe matam espiritualmente, a sua imoralidade lhe mata espiritualmente, o seu amor ao dinheiro lhe mata espiritualmente, o seu adultério lhe mata espiritualmente. Você, sem Deus, nos seus pecados, está morto. Se Cristo não lhe salva, você está morto espiritualmente. Você é como um zumbi, você respira, mas os seus pecados fedem diante de Deus, como uma carne apodrecida. É esse o retrato do homem sem Deus. Se você não encontrou Jesus, se você nunca entregou sua vida a Jesus, a Bíblia mostra você como alguém que está morto em suas transgressões, e pela sua incircuncisão, você não tem aliança com Deus. Mas Ele vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, perdoando a sua mentira, a sua imoralidade, o seu adultério, o seu amor ao dinheiro, todos os seus delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava por ordenanças, o qual não era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O inferno foi derrotado na cruz.
Demônios foram derrotados na cruz, Satanás perdeu na cruz, e o meu pecado foi esmagado naquela cruz. Bendita cruz de Cristo. Bendito o amor com que Deus nos amou. Não tem como não viver para isso. Quando entendemos o que Cristo fez por nós, não tem como passar despercebido a isso. Hebreus 10 diz que Ele fez um sacrifício único para sempre. Romanos 5:1 diz que nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para Romanos 5. Romanos capítulo 5. Versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que por um homem bom alguém se anime a morrer. Paulo está dizendo assim, dificilmente alguém morre por um cabo ruim. Às vezes por um cabo bom, talvez alguém fique animado para morrer. Não sei se eu morro por ele, talvez se anime. Mas por um ímpio, ninguém morre por ímpios. Mas veja hoje, Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é extraordinário. Isso é uma coisa, isso é o ápice do Evangelho. Ele morreu por nós. E Ele prova o seu amor pelo fato de que Ele morreu por nós, quando nós ainda somos ou éramos pecadores. Você é um pecador? Você precisa de um Salvador. Você é um pecador, você precisa de um Salvador. Eu sou um pecador e eu preciso de um Salvador. Se você é justo, então vai diante de Deus com tua justiça e mostra diante de Deus os teus pensamentos e abre o teu coração para Deus e deixa Ele enxergar tudo que tem dentro dele. Quem subsistirá diante de Deus tão santo? Mas Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quinto, a cruz é um evento histórico e Cristo morreu de verdade. Isso parece uma coisa esquisita de se dizer, mas a igreja, ela passou por várias coisas, inclusive por heresias ao longo da sua história. E algumas dessas heresias diziam que Cristo não morreu, por exemplo. Diziam que alguma coisa aconteceu ali na cruz, que Jesus foi raptado antes de morrer, tomado. Os muçulmanos dizem que ele foi trocado. E, na verdade, ele não morreu naquela cruz. E João e Paulo, você vê que Paulo está o tempo todo dizendo que ele morreu. E João está dizendo que ele morreu. E eu estou testificando, eu vi o sangue descendo e a água escorrendo. Eu vi ele morto. João está testificando a sua morte. O seu lado foi transpassado. Se cumpriu a escritura. Ele morreu. Zacarias 12:10 se cumpriu. Êxodo 12:46 se cumpriu. Jesus não desmaiou. Jesus não foi trocado. Jesus morreu. 1 João diz isso. Se alguém nega isso, negou a fé. 1 Coríntios, capítulo 15, 3-4, diz que ele morreu. Não foi um negócio esquisito que aconteceu ali, não. Ele morreu de fato. 1 Coríntios 15:3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. A cruz trouxe efeitos. A cruz, e João testifica que de fato ele morreu. Por que isso é importante, irmãos? Por que isso é importante? Porque a morte é o nosso grande inimigo. A morte é a certeza que nós temos, né? Você sabe. Não sei se eu vou ter que contar essa história para vocês, mas
Um dia pereceremos, do mais novo ao mais velho, dos mais bonitos aos mais feios. Um dia pereceremos, todos estaremos e voltaremos ao pó. Essa é a nossa história. Quando Adão peca no Éden, o que Cristo diz é exatamente o que o Senhor diz, é isso, né? Tu és pó e ao pó voltará. Cristo morre para que nós tenhamos esperança de vida. Cristo morre para que aquele nosso último inimigo pudesse ter sido vencido, pudesse ter sido tragado. E na continuação de 1 Coríntios capítulo 15, Paulo começa dizendo que ele morreu para, depois de 50 versículos, chegar para nós e dizer assim: tragada foi a morte pela vitória. No versículo 54 de 1 Coríntios, a morte foi tragada pela vitória. E por causa de Cristo, todo aquele que nele crê pode olhar no olho da morte, no leito da cama, sendo consumido, seja lá por qual enfermidade que nos levará. E poderemos olhar nos olhos daquela velha morte e dizer: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? E Paulo diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, porque a morte foi tragada pela vitória. Por isso nós pregamos, por isso nós não temos medo dela, por isso nós podemos cantar, como cantamos aqui em cada ceia, porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Por isso podemos cantar sobre o céu e esperar que um dia estaremos lá. Por isso que a nossa esperança não se acaba no túmulo. Por isso que nós olhamos aqueles que partiram e que nós amávamos e que partiram no Senhor com esperança de um dia os encontrar novamente, porque Cristo venceu a morte. Ele venceu a morte, para que nós tivéssemos e tenhamos esperança de vida eterna. A cruz sacudiu alguns discípulos do Senhor que serviam ao Senhor quase que clandestinamente. Cita dois aqui: José de Arimateia e Nicodemos. Eu sei que faz muito tempo que a gente leu João 3, né? Mas você deve lembrar de Nicodemos procurando Jesus às escondidas à noite, para não ser identificado como discípulo dele. E aí você agora chega aqui e Nicodemos está lá assumindo: deu o corpo dele, eu vou ajeitar, vou passar óleo e eu vou sepultar ele de uma maneira digna. Aí você vê o José de Arimateia, que servia ao Senhor escondido, agora intercedendo às autoridades pelo corpo do Senhor Jesus. O Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, diz assim: a cruz de Cristo apresenta os seus efeitos quase que de imediato, encorajando discípulos enfraquecidos a assumirem sua fé no Salvador, a olharem para a cruz e para o constrangedor amor de Cristo. Esses homens disseram: eu não posso servir o Senhor escondido, eu não posso negá-lo, eu não posso fingir que Ele não é aquele que Ele é, eu não posso negar esse que deu a sua vida por mim. Se Ele foi capaz de morrer por mim, eu posso ir lá e arriscar perder a minha vida por Ele. Espero que todos vocês também tenham essa coragem de viverem suas vidas não escondendo aquilo que vocês creem, ou naquele em que vocês creem, que vocês possam falar publicamente que Cristo Jesus é o Senhor da vida de vocês, que vocês não sirvam ao Senhor como que envergonhados de quem Ele é, mas que ao olharem para a cruz nós possamos amá-lo ainda mais, e nós possamos ter coragem de dar a nossa vida por aquele que deu a vida por nós. Que a cruz nos encoraje a vivermos para a glória do nosso Salvador.
Como que nós encerramos isso? Primeiro, a cruz responde às nossas dúvidas importantes da vida. Quem é Deus? A cruz nos mostra que Deus é santo, mas a cruz também nos mostra que Deus é amoroso. A cruz nos mostra quem nós somos, extremamente pecadores, e o nosso pecado é tão grave que precisou do próprio Deus vir resolver, porque nós não podemos resolver sozinhos. Mas a cruz também mostrou que nós somos absurdamente amados por esse Deus que enviou o seu Filho para nos trazer para perto dele. A cruz nos mostra o que Cristo fez por nós, pagou a nossa dívida e nos fez filhos de Deus. E a cruz nos aponta para o que devemos fazer: crer e nos render diante do Salvador. Confie somente na obra de Cristo. Ele disse: está consumado. Pare de tentar completar a salvação com alguma outra coisa. Pare de tentar completar a salvação por meio de seus sacrifícios. Pare de tentar completar a salvação com outros salvadores. Deus é bom, Cristo é suficiente. Não, eu preciso de mais alguns. Não, Cristo é todo suficiente. Pare de depositar a confiança da sua alma em instituições humanas, em homens, em você mesmo, na sua própria bondade, na sua própria justiça. Confie naquele que deu a vida por você. Ele consumou a obra. Está consumado. Aqueles que estão em Cristo Jesus, parem de viverem como se fossem condenados. Vocês não são condenados. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, pois, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Viva debaixo do senhorio de Cristo, porque, como Paulo diz em Gálatas 2:20, com Ele nós fomos crucificados, para com Ele vivermos. Gálatas capítulo 2, eu não quero errar esse texto, eu não vou confiar na minha memória não. Aprenda o exemplo de Paulo. Aprenda o exemplo de Paulo. E faça do lema de Paulo um lema para a sua vida. Qual foi o lema de Paulo? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse é o lema para a vida. Não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Com Ele eu fui crucificado. Versículo 19 ele fala disso. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Hoje eu preguei sobre crucificação. Se algum de vocês ainda não foi com Cristo crucificado, crucifique o seu velho homem hoje com Cristo. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus, viva para a glória dele, ame aquele que lhe amou até o fim. Não confie nas respostas que você tem para a vida, não confie na sua própria sabedoria, não confie na sua inteligência, não confie no seu dinheiro, não confie na sua própria bondade. Você não é bom, seu dinheiro acabará, você perecerá e um dia você estará diante de Deus, e diante do Senhor Jesus só subsistirá aquele que morreu com Ele na cruz e ressuscitou com Ele ao terceiro dia, para a glória de Deus Pai. Que isso seja verdade na sua vida hoje, e que você saia daqui como um salvo, um crente em Jesus, e que a sua alma encontre descanso no Salvador, que disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Se alguém aqui tem vivido
uma vida cristã secreta, como Nicodemos, como José de Arimateia. Tenha coragem e confesse a Jesus como Salvador. A dívida foi paga, o caminho até Deus está aberto por meio de Cristo. Creia, entre pela porta que é Jesus, siga esse caminho, creia nele e você será salvo. O que é que eu faço? Creia, confesse o seu único, suficiente Salvador, receba-o como Salvador da sua vida. Não há nada para você fazer, Ele já fez tudo. Estenda as mãos e diga: eu recebo o que o Senhor fez. Só isso que nós fazemos. Oferecemos mãos vazias, para nessas mãos vazias recebermos a graça de Deus. Você não faz nada, você só diz: Senhor, eu recebo, eu creio, eu quero viver para a tua glória. Se alguém quiser fazer isso, eu quero lhe dar a oportunidade de você confessar Jesus como Senhor e Salvador. Eu oro para que o Senhor possa salvá-lo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Se você nunca confessou Jesus como Salvador, se você quiser fazê-lo, me avise. Diga: eu quero, levante a mão, faça qualquer coisa, mas confesse que Ele é o Salvador da sua alma. Curve suas cabeças, fechem seus olhos e nós vamos orar ao Senhor sobre isso. Nosso Deus e Pai, obrigado por tão grande amor, obrigado por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, porque, como disse um dos nossos cantores, a cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. Na verdade, é a nossa vitória toda, completa. Na cruz estragada foi a morte pela vitória. Na cruz os nossos pecados foram esmagados. Na cruz nós ganhamos acesso a Deus. Na cruz nós ganhamos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Na cruz, sangrenta cruz, que era nossa, o Senhor carregou o nosso lugar. Ali, ó Deus, o Senhor abriu um caminho que nos aproximava de Deus. O Senhor é o próprio caminho, o Senhor é a vida. Não há vida longe do Senhor, não há vida longe de Ti, não há salvação sem Jesus, não há amor verdadeiro que não seja mediado pelo Teu próprio amor. Tu és o nosso Pai perfeito, Tu és o nosso amigo fiel, Tu és, ó Deus, tudo para nós. Te amamos, te confessamos e confessaremos o Senhor por toda a vida. Tu és o nosso Senhor e Salvador, Tu és o nosso Rei. O Senhor é o amado das nossas almas. O Senhor é aquele que descansa as nossas almas. Ó Deus, o Senhor viva em cada um de nós e que nós morramos para o Senhor e que o Senhor seja reconhecido em nossas vidas. Eu não sei mais como orar e glorificar o Teu nome. Não tem palavras que possam expressar a Tua grandeza. Eu me esforço e não acho maneira, Senhor, de dizer como o Senhor é grande, como o Teu amor é infinito. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, nos aceita como Teus filhos, perdoa os nossos pecados. Ó Deus, que grande amor o Senhor nos amou. Te adoramos, te exaltamos por isso. No santo nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos cantar um louvor, encerrando o nosso tempo.